meus amores, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal Cibele Dance. Aqui nós iremos falar sobre autoconhecimento e habilidades. No vídeo de hoje, nós estamos continuando uma série que fala das leis universais ou as leis herméticas. E hoje nós estamos no segundo vídeo, que é o princípio da correspondência. Mas antes de começar ele, eu vou relembrar o que nós falamos no vídeo passado. Nós falamos do primeiro princípio, que era o mentalismo, e ele fala que o todo é mente, que o universo é mental. Ou seja, que tudo é criado a partir da nossa mente, da nossa imaginação. É a nossa imaginação com os 5 sentidos, né? 5 modalidades que a gente fala no coaching. Que a gente consegue ver, né? Sentir cheiros, gostos, ouvir sons, né? E ter uma sensação sinestésica no corpo todo. Então, quando a gente cria nesse nível de detalhe, a gente está magnetizando a gente está atraindo uma força de atração para aquilo que a gente está pensando. Então é muito interessante o princípio do mentalismo. Eu dei os exemplos que o engenheiro, antes de poder construir um prédio, ele pensa, e aí ele depois vai e desenha a planta e depois constrói. Eu também falei que se eu dissesse para você não pense numa laranja, você iria pensar, porque a gente pensa o tempo todo, não para. Certo? Então, só relembrando, hoje nós iremos falar do princípio da correspondência. Cibele, o que é que ele quer dizer? Ele diz assim: tudo que está em cima é como que está embaixo. Tudo que está fora é como que está dentro. Então, a gente consegue entender aquilo que está oculto, aquilo que não está visível a olho nu, né? Quando a gente vai para frente do espelho, a gente vê o quê? O nosso reflexo. Então, é essa a ideia. A gente sempre vai falar através de analogia, de metáforas, tá certo? A gente vê que que Jesus, por exemplo, que foi um grande líder, ele veio para falar do poder universal, né, da espiritualidade para as pessoas, e ele utilizava o tempo todo parábolas. Por quê? Porque as parábolas são historinhas em que ele vai contar a partir de um vocabulário que as pessoas consigam entender. Por exemplo, ele falava com pescadores, um linguajar muito simples, então ele tinha que simplificar a coisa, ele tinha que falar com coisas que ele iria entender no dia a dia deles. Então ele falava, ao invés de vocês pescarem peixes, eu vou tornar vocês pescadores de homens. Então ele entendia aquela linguagem, para eles era muito simples. Então é dessa forma que a gente utiliza o princípio da correspondência. Eu vou dar alguns exemplos na ciência, porque desde o início eu bato na tecla que a ciência ela veio a partir da filosofia, e o Hermes Trismegisto que criou esses princípios, né, que ele deixou pra gente. Escreveu muita coisa, que muita coisa foi perdida, mas isso aqui ficou, esses 7 princípios, e eles são base mesmo da ciência, vem tudo. E aí eu vou dar um exemplo de Rutherford, por exemplo, quando ele estava estudando a estrutura do átomo, ele percebeu muita semelhança com o sistema solar. Então ele percebeu que era um todo vazio, em que existia um núcleo. Então no espaço, o espaço é vazio, mas existia um núcleo que emanava energia e tinha os planetas em torno, em volta, em movimento. E aí no átomo é a mesma coisa, é um todo vazio, em que tem um núcleo que seria o próton com carga positiva, emanando energia, e os elétrons em volta circulando, se movimentando. A gente pode fazer várias analogias. A gente pode fazer analogia que os rios fora são como fluxo de sangue dentro da gente. A gente pode fazer outra analogia que as células do nosso corpo se reúnem, se agrupam em órgãos, assim como as pessoas na sociedade se agrupam em famílias, em cidades, em bairros, né? A gente pode entender, por exemplo, que aquela pessoa que mais chateia a gente, que tem um defeito que a gente não aguenta nela, se a gente olhar com carinho mesmo, querendo se conhecer, a gente vai perceber que a gente tem aquela mesma coisa, só que em menor intensidade. Aí o outro vem com aquilo muito forte, que é pra gente ficar com raiva, né? E perceber que a gente precisa curar aquilo na gente, né? Porque o mundo acontece de dentro para fora. Fora também existe um reflexo, né? Se a gente modificar alguma coisa fora, também pode modificar dentro, mas é sempre de dentro para fora. Porque quando a gente tá tentando fazer as coisas só fora, a gente tem a tendência de culpar os outros e deixar para depois, de achar que não é a gente que tem que fazer. E quando a gente começa a tratar dentro, olhar para dentro, a gente soluciona mais rápido as coisas no nosso mundo. A gente começa a atrair as coisas que a gente quer e começa a se distanciar do que a gente não quer. Beleza. Como uma ferramenta de autoconhecimento, eu sou coach e astróloga, então eu iria falar da astrologia, que ela funciona como espelho. Nós temos os planetas, que eles são significadores, eles são mensageiros do céu e eles representam cada um uma coisa no nosso mapa. São ações no nosso mapa.
né? Então, o verbo são os planetas no nosso mapa. Aí nós temos as casas, é uma circunferência, né? Que tem 12 áreas e elas são casas, que a gente chama, são áreas da nossa vida, né? E é análogo, olha, a gente tá falando em princípio da correspondência, é análogo ao coaching, que a gente tem uma ferramenta no coaching, que é a roda da vida, que a gente faz análise com todas as áreas da nossa vida. E é exatamente, são 12 áreas, é muito semelhante, por isso que eu quis integrar, unir essas duas coisas, ok? E nós temos em cada casa um signo, que são as características que a gente vai desenvolver em cada área da nossa vida, né? Esses planetas, eles também formam aspectos, que são isso, eles conversam com outros planetas. E esses aspectos, eles vão dizer se essa conversa é favorável para aquilo fluir na nossa vida, ou se aquilo tem uma barreira, uma tensão, uma dificuldade, seja por um excesso ou seja por um conflito de interesses, né, com ideias opostas. Então é bem interessante, eu só falei por cima, eu vou falar muito de astrologia de forma detalhada para que vocês consigam entender, vou fazer leitura de mapas aqui, né, para ajudar vocês no autoconhecimento. E hoje, como eu sou coach também, eu quero deixar uma atividade para vocês, que é para vocês observarem os ambientes de vocês, todos os ambientes. A casa de vocês, o guarda-roupa, o quarto, a mesa de trabalho, o carro, eles estão limpos, estão organizados, estão funcionais, né? Por que, Sibeli? Porque se eles não estão, provavelmente você pode estar assim também dentro, né? Pensamentos confusos, emoções também confusas, a gente vai densificando essas emoções negativas e elas vão ficando vão gerando sintomas no nosso corpo, a gente vai adoecendo o corpo por conta das emoções que a gente sente, né, na intensidade e frequência que a gente sente. Então é importante fazer sempre essa limpeza. A gente lembra todos os dias de tomar banho, de escovar os dentes, mas a gente nunca se limpa por dentro, a gente nunca esvazia a mente e a gente nunca esvazia o coração, já perceberam? E é isso que adoece a gente, tá? Então esse princípio da correspondência é para explicar isso, que tudo é um reflexo, assim como a lua reflete a luz do sol, tudo em nossa volta é um reflexo do que está dentro. Eu espero que vocês gostem, façam esse exercício e comentem aqui, compartilhem esse vídeo com alguém que vocês achem interessante, ok? Beijo, até o próximo vídeo. Tchau, tchau!